uma regra de fé, que é construída dentro de rituais. Então você tem o batismo, você tem a Eucaristia e todos os outros rituais que compõem a ortodoxia, que todo mundo conhece pela tradição, né? Isso foi criado, isso não existia. Esses rituais não existiam. Não era obrigatório, né, dentro de uma comunidade cristã. Qual que é o problema de se criar um credo, né? E isso aparece nas cartas, né, desses bispos do período, né? Então o Irineu, o Tertuliano, que são os bispos principais, né? Quando você cria uma regra de fé em um processo de ritual, você tira a principal característica da religião cristã, que é mudança de comportamento e uma descoberta interior. Esse era o eixo principal. O eixo de uma mudança interior, de uma mudança de comportamento, de uma descoberta, de uma busca pela verdade. Quando eu coloco um ritual e eu digo que você precisa cumprir a regra e seguir o ritual, eu estou criando um conceito de religião que envolve praticamente a obediência. Vocês entendem? Então, ou seja, o que é a religião cristã? É afirmar o credo. O que é o credo? Seguir essa regra de fé e fazer esses rituais aqui. Mas então é isso? Então eu entro na igreja, escuto, repito, sigo toda a regra do credo, participo das cerimônias e é isso? Essa é a mensagem? Não era essa a mensagem. Não era essa a mensagem. Passou a ser. Ou seja, você transforma o cristão, né, em um passivo. É passivo. Inclusive, há uma frase do Irineu, que é um bispo desse contexto, que diz assim: é preciso abaixar a cabeça para a autoridade eclesiástica. Ou seja, a mensagem da autotransformação, ela se perdeu completamente. Porque basta repetir o credo, fazer os rituais, e eu já sou um cristão. Mas a proposta não é essa. Não era essa, pelo menos. Além do credo e do cânon, nós temos o clero. E aqui há o surgimento de um processo gravíssimo dentro da história do cristianismo. O clero, que não existia e passou a existir, né, faz uma distinção entre dois tipos de pessoa. Então existe o clérigo e o leigo. O clérigo é aquele que está dentro da hierarquia da ortodoxia. Portanto, é o bispo, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, os padres e em terceiro, os diáconos. Esses são o clero. Todos os outros são os leigos. Ou seja, a humanidade está dividida em dois: a autoridade religiosa e todos os outros. Qual que é o problema disso, de criar isso, né? Porque, mais uma vez, você tira da pessoa a possibilidade de ela efetivamente compreender a mensagem e realizar uma transformação. Porque só o que ela tem que fazer para ser religiosa é obedecer à hierarquia. Então existe uma hierarquia, que é o clero. E essa hierarquia cria o credo e segue o cânon. Só o que eu tenho que fazer como cristão é respeitar a hierarquia, realizar os rituais e, de forma alguma, questionar o cânone. Então vocês vejam, aqui nós observamos o nascimento do dogma, que não existia na mensagem cristã. Ou seja, o nascimento de uma tentativa de colocar algumas ideias como absolutas. Essa ideia, esse é o certo e acabou. Quem diz o que é certo? A hierarquia do clero. Quem aceita o certo? Todos os outros, que são os leigos. Então você ouve o certo, abaixa a cabeça e é isso. Repete o ritual, não questiona o cânone e acabou. Tudo isso foi construído. Nada disso existia na mensagem cristã. Quando nós observamos, por exemplo, um grupo desses considerados heréticos, né, que não se consideravam, mas foram considerados heréticos, como eu disse, por exemplo, os gnósticos, né? Haviam vários outros, né? Eu vou usar os gnósticos como exemplo, que no Nag Hammadi eram os maiores ali, eles eram os que tinham mais textos, né? Vocês vejam que interessante. Os gnósticos também escrevem, nesse contexto, século II, né? Século III, uma série
mensagens criticando as posições da ortodoxia. Então eles falam, por exemplo, por que criar uma distinção entre os cristãos? Que é essa distinção aqui, né? O clero e o leigo, né? Se são todos irmãos. Isso já se afirma no século II. Mas espera, são todos irmãos. Estão todos buscando a verdade? Por que criar uma distinção entre os cristãos? Por que criar uma hierarquia nas reuniões cristãs? São todos iguais. Questionam os outros, né? Os excluídos. Vocês vejam, os gnósticos, nas reuniões que eles se realizavam, só para vocês terem uma compreensão do que isso significa, eles eram tão anti-hierarquia, porque eles entendiam que não tinha por que ter hierarquia, porque eram todos iguais, que eles faziam sorteios antes da reunião. Eles faziam um sorteio para saber quem ia ser o coordenador da reunião, quem ia fazer a leitura dos textos, quem ia falar, quem ia fazer uma profecia, como chamava, se inspirar e falar. Eles faziam sorteios. Por que sorteio? Para não existir hierarquia. Ninguém vai assumir uma posição oficial e é isso. Então sou eu o bispo que comanda a reunião. Não. Hoje é você, amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro. E no outro dia vai ser outro. Eles faziam sorteio como uma forma de garantir que não existiria hierarquia.